Faça um gesto simples agora, coloca a mão no seu coração. O Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Se ele tem um coração, ele tem tudo. E coração aqui não fala apenas de um órgão. Coração, quando a Bíblia expressa, fala da nossa alma, nossos pensamentos, da nossa vontade, nossos sentimentos. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez nós estamos com o nosso coração abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Nós não queremos só apenas receber, mas queremos fazer valer a pena esse investimento, essa agenda de hoje. Senhor, nós queremos dar uma resposta para o Senhor nesta geração. Queremos responder ao Senhor com alegria. Queremos responder ao Senhor nesse tempo tão caótico. E como igreja, que o Senhor nos ajude a reconhecer a Ti como nosso Deus. E é bom saber, Pai, que nosso Deus tem um nome nessa terra. Ele se chama Jesus também. E queremos levantar o nome dEle a cada dia. Queremos levantar o nome dEle, Senhor. Promover a glória dEle nessa terra. Por isso, fala conosco mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Acho que pode acender. Eu vou precisar, como a palavra não é longa, mas ela vai ser um pouco pontual. Vamos precisar, eu sei que é preciso agora de um certo... Apesar que jovem é uma outra história, né? A gente consegue talvez ter um pouco mais de energia para gastar. Mas mesmo assim a gente vai respeitar, terminando talvez antes do horário proposto de 20h30. E eu quero hoje conversar um pouco com vocês. Eu entendo que falar hoje sobre céus abertos, falar hoje sobre essa dispensação da bondade, da graça de Deus. Tem muitos temas que poderíamos abordar aqui, muitos pensamentos que poderiam ser desenvolvidos, mas eu quero não ser muito teólogo, não. Eu vou ser um pouco pontual com vocês numa vivência prática. Porque eu acredito, irmãos, que de mensagens boas nós estamos cheios. Muito mais do que aprender coisas novas, nós precisamos viver o que já sabemos. Vou falar de novo. Muito mais do que mensagens bonitas e aplausíveis, nós precisamos já viver o que sabemos. Porque se aprendemos hoje, na nossa igreja, com o nosso pastor, sobre oração e não oramos, é porque não cremos na oração. É uma falácia. Se aprendemos na nossa igreja que ler Bíblia faz bem, que é propósito, que o Senhor espera de nós essa consagração, ativar essa dedicação a Ele, e não lemos Bíblia, é porque o nosso cristianismo está muito fraco. E se é uma coisa que nós vamos precisar de ativar nesse tempo, talvez por um tempo meio esquisito, um tempo dessa pandemia, essa terminologia, distanciamento, isolamento, parece que isso validou até do homem para o céu. Parece que essa palavra isolamento, muita gente levou tão a sério na terra que também fez com o céu. Parece que esse isolamento, quando se foi apregoado, o mundo ouviu muito isso, nós ouvimos muito isso. Parece que isso foi tão levado a sério, que parece que nosso Pai, Ele está com saudade da voz de alguns. Uma das coisas que eu pedi a Deus nesse tempo, eu disse: Deus,
não me deixe eu me perder nesse processo. Sabe aquele pai, aquela mãe, alguns pais aqui estão aqui, talvez não tantos, mas que às vezes a voz do filho faz falta dentro de casa. Às vezes tem pais que já podem ter essa experiência. Aqui não são tantos não, Rodrigo. Aqui não tem tantos pais que podem dizer isso, mas normalmente o pai, dentro do seu convívio familiar, tem hora que quando o filho vai embora, ele sente falta da voz do filho. A Regina está ali. A gente sente falta. Será que o nosso pai hoje, ele não está com uma saudade de alguns, não? Será que o céu não está com saudade de alguns porque o isolamento foi tanto pesado, o distanciamento foi tão grande? E eu quero hoje falar sobre os personagens do mover de Deus. Eu poderia dar um outro tema para essa palavra, que seria também valorizando a presença. Eu poderia dar um outro tema para essa palavra, que seria sendo marcado pelos encontros de glória. Eu poderia dar um outro tema para essa palavra, que seria valorizando a presença muito mais do que pontinho, pontinho. Que parece que o senso de valor da presença parece que fora substituído por tantas coisas. E aí vou manter vocês linkados comigo, olhe bem. Eu vou tentar pelo menos manter sua atenção nesse ponto. Porque quando você pega a Bíblia, uma das igrejas que eu vou introduzir é falando sobre a igreja de Laodiceia. Ao ponto do próprio Senhor, ele queria tanto estar com aquela igreja, mas quando nós usamos aquele versículo que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Ele diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou cear com ele e ele ceará comigo. A gente pensa que lógico que aquele versículo não está errado você fazer uso dele para o evangelismo. Não tem pecado você usar aquela referência, mas essa referência, ela usando para esse evangelismo, ele está fora do contexto. Porque ali ele não falava para um ímpio, ali ele falava para a igreja. Fala assim, para a igreja. Se ele está batendo a porta, é porque ele está do lado de fora. Se ele está batendo a porta, é porque ele está querendo um relacionamento. Se ele está batendo a porta, é porque ele quer cear. Se ele está batendo a porta, é porque ele está desejoso de novo de ouvir a nossa voz, assentar à mesa conosco. Às vezes nós estamos, deixando o pai com saudade. Enquanto o pai tem um banquete para nós, nós estamos comendo as bolotas dos porcos. Enquanto o pai tem uma cama arrumada para nós, para o nosso descanso, nosso divã, nós estamos optando viver como escravos lá fora. E quando ele diz assim, para a igreja de Laodiceia, que vocês sabem que essa igreja ela estava num estado de calamidade, o estado espiritual dela era crítico, a reprimenda foi muito pesada para aquela igreja, foi ou não foi? A reprimenda daquela igreja foi pesada, porque ao ponto que ele disse que ele ia fazer o que daquela igreja? Fazer o quê? Vomitar. Então preste atenção, caminha comigo agora. Irmão, qual que é o projeto de Deus? Eu quero que você caminhe comigo. Eu poderia pegar hoje tantos fatos, tantas narrativas, para nos fazer pensar o valor da presença. Porque eu até gosto de Paulo, me vem à memória aqui, quando Paulo, ele dá para a gente uma dica de que a nossa contemplação vai gerar transformação. Lá em Coríntios 3,18, pode ter como jogar aí na tela para mim?
2 Coríntios 3,18. Olha o que diz lá. Eu não está no meu texto, mas o Espírito Santo trouxe à memória esse texto. Eu vou usar essa referência, talvez como ponto de partida para vocês pensarem. 2 Coríntios 3,18. Lá diz assim, Paulo falando sobre a contemplação. Fala assim, contemplação. Olha lá, ó. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, fala assim, transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E é lógico que ele usa essa fala aí falando de Moisés, quando Moisés desce lá do monte, e que Moisés estava com véu, mas a glória já tinha ido, e aí Moisés ainda continuou o quê? Com o véu. Olha que psiu. Moisés estava lá, o contexto aí fala um pouco de Moisés, a glória já tinha ido, mas ele continuava com o véu. A glória já tinha passado, mas Moisés continuava com o véu, porque ele estava sem jeito de tirar o véu e se revelar-se ao povo. Quantas vezes nós queremos, irmãos, fazer parecer que a glória está conosco, que a presença está conosco? Mas aqui Paulo fala que a contemplação, quando ele fala assim, a contemplação, ela gera transformação. Fala assim, quanto mais eu exponho a presença, fala assim, mais transformação pelo Espírito. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa. Nós, quando lemos a história lá do Velho Testamento, quando você pega lá, o povo, representando o povo ali, falando o povo. Chega você aqui. Vamos lá. Você aqui está representando o povo hebreu, o Egito, que saiu do Egito. Aqui está Canaã. Aqui está Canaã, está o Lélis aqui. Você acha que Deus, ao tirar o povo do Egito, Deus só tinha interesse de pegar o povo e levá-lo para Canaã? Só isso. Você acha que esse era o projeto máximo de Deus, de levar o povo a Canaã? Quem acha que era? Levanta a mão. Hã? Quantos acreditam que Deus tinha outros propósitos, além de levá-lo, o povo para Canaã? Irmão, Deus pega o povo hebreu, 430 anos lá no Egito, e aí tem um espaço aqui chamado deserto. Entre Egito e Canaã, tinha um lugar chamado deserto. Irmão, toda pessoa que entende o destino, que tem revelação do propósito, suporta o processo. O problema é que nós queremos sair daqui e de imediato sermos transportados para Canaã. Meu querido, lembre-se que muito mais do que pegar aquele povo e levar para Canaã, Deus queria relacionamento. Precisava de acontecer no deserto uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Precisava de haver um tratamento primeiro. Por isso que aqui Deus queria relacionamento com aquele povo. Deus pega aquele povo exatamente para conduzir a Canaã. Deus queria, lógico, o destino, o propósito havia, mas Deus queria muito mais. Era relacionamento com aquele povo. É lógico que ali precisaria de haver um discipulado, porque havia muita mazela, muitas coisas da cultura egípcia estavam na mente daquele povo, então precisaria de haver, o que diz Romanos, uma transformação, uma renovação de mente. Aqui Deus queria tratá-los de um nível de relacionamento, mas o povo não quis relacionamento, ao ponto do povo transferir, terceirizar o relacionamento, dizendo, Moisés, Moisés, é o seguinte, olha, nós não queremos relacionamento, você fala com Deus, fala para a gente obedece. Terceirizando o relacionamento, isso fala alguma coisa nos nossos dias de hoje, porque tem muita gente hoje terceirizando a sua relação com Deus. Tem muita gente fazendo isso,
dispensação. Irmão, muito mais do que ser salvo, muito mais do Leles ser salvo e pensar no céu, o Senhor nos salvou não só para irmos para o céu, mas para desenvolver um relacionamento comigo e com você. Eu vou falar de novo, porque se isso já cair a ficha, isso já ajuda bastante. Porque tem muita gente hoje que tem uma relação com Deus, apenas pensando o seguinte: pastor, aceitei Jesus e agora vou para o céu. Não, querido, nós temos um pai que quer relacionar. Nós temos hoje um pai que quer desenvolver relacionamento, intimidade. Eu até entendo o seguinte, vou fazer aqui uma conjectura, e eu vou fazer talvez uma tese do Leles. Talvez você entenda, eu espero que você entenda e que o Espírito Santo me ajude. Irmão, quando eu desprezo esse estágio de relacionamento com o meu pai, desenvolver relacionamento, intimidade, eu até estou desprezando de certo nível a obra vicária da cruz. Qual foi a razão de Jesus ter morrido na cruz? Fazer o que com Leles? Ele agora fazer o que com Leles? Reconectar a ele com quem? Com Deus. Reconciliar, fala-se reconciliar. O Leles estava separado, mas agora em Cristo eu fui o quê? Eu fui novamente linkado aqui, ó. Jesus veio para me linkar novamente, sim ou não? Ele veio para reconciliar o Leles com o céu. Quando o Leles, quando o Leles não quer nada, ele não quer relacionamento, em um certo nível, nós estamos o quê? Dizendo que aquilo que foi proposto na cruz para que eu voltasse à comunhão, não teve tanto Quem está me entendendo aqui, diga amém. Eu estou me referindo agora desse nível de não apenas ter uma bênção, um benefício, mas ter a parte do céu dentro do Leles. Valorizar aquilo que foi desenhado pelo Pai na vida do Leles. Quando ele falava assim, quando o Jota falava a respeito do reino de Deus, do céu na terra. Irmão, é o céu. O maior desejo, quando fala assim, olha, o céu na terra, é o céu dentro da terra. Mas não é essa terra que nós falamos agora, no contexto agora, cosmo, não. É a terra chamada Leles. Porque quando fala céu na terra, a gente pensa de uma maneira muito abrangente, mas a terra sou eu. É o divino dentro do humano. É o celestial dentro do terreno. Fala assim, diz, terra sou eu. Fala assim, é o céu dentro da terra. Quem me entende aqui, diga amém. Então esse pensamento de desfrutar da presença, parece que nós estamos hoje como aquele povo hebreu. Nós estamos, talvez não estamos interessados em desenvolver esse relacionamento. Nós queremos Canaã. Canaã é sinônimo das bênçãos. Canaã é esse sinônimo. Nós queremos Canaã. Mas muito mais do que apenas chegar a Canaã. O Senhor disse que Ele permitiu o deserto para conhecer o coração do Leles. Para conhecer o coração do Leles. Se você vê a história de Moisés, é lógico que você precisa apenas pensar assim, pastor, Moisés chegou uma época que ele entendia tanto o valor da presença, que ele mesmo disse o quê? Se o Senhor não for comigo, se a sua presença for comigo, eu não vou mover o quê? Um passo. Fala assim, um passo. Muito obrigado. Então, Moisés, ele diz assim, se o Senhor não for comigo, se a sua presença não for comigo, eu não vou me mover. Olha para mim aqui. Irmão, será que hoje nós poderíamos ter essa consciência dessa presença? Esses personagens que eu quero que você entenda, eram gente como a gente. Não havia nada de extraordinário. Eram gente que decidiu de forma intencional buscar e ter encontros com o Pai. Eram pessoas que
foram marcadas pelo céu porque tomaram decisões na sua vida de valorizar a presença de Deus, de ter encontros de glória. Se você estudar a vida de Moisés, você vai ver o quanto aquele homem amava a presença, ao ponto que na tenda do encontro, ele tinha ali constância. Ele tinha constância. Ele sabia o valor da presença. Nós poderíamos dizer assim, pastor, por que nós, muito mais do que apenas uma liturgia, muito mais do que uma agenda religiosa, eu não estou falando agora, querido, de apenas um rito, eu estou falando agora de um relacionamento. Cristianismo não está ancorado em ritos, mas em relacionamento com o Pai. O difícil, irmãos, é entendermos que muito mais do que apenas um ritual, muito mais do que apenas algumas agendas, nós precisamos valorizar a presença dEle, ter um encontro com Ele, de forma que nós venhamos dizer assim, eu não aguento, eu tenho saudade de ter o meu encontro de glória com Ele. Irmão, o que esse mundo tem nos fascinado? Se nós fôssemos hoje pegar tanta coisa que nos fascina, que nos pega pelo pé, que nos faz distanciar, que nos faz isolar. Essa pandemia tem revelado um tempo de teste da espiritualidade de muita gente, de muitos pastores, de muitos líderes. E eu sei que poderíamos aqui destacar que Maria, vocês conhecem muito bem, Marta, quanto Maria amou a presença, quanto Marta estava toda tomada pela distração, pela agenda, mas Maria entendeu o valor de desfrutar da presença. Eu sempre gosto de lembrar uma frase, essa frase sempre vem na minha boca, porque não basta estar com Jesus, é preciso nós valorizarmos a presença dEle. Não basta receber Jesus como Marta. Marta recebeu Jesus, mas virou as costas para Ele, não desfrutou dEle, enquanto Maria desfrutou da presença. Ao ponto que Jesus fala assim, ô Marta, Marta, você está ansiosa, distraída, a sua irmã escolheu o melhor prato, a melhor parte dessa agenda. Irmão, o que nos move? O que nos move nesse tempo? O que nos impulsiona essa agenda da vida? Você pega lá alguns personagens, que agora eu quero que vocês pensem um pouco comigo. Esse texto de que eu vou ler com vocês, lá tem um momento da história bíblica, fala da arca. Eu não vou aqui deter muito por causa do nosso tempo, mas no momento da história bíblica, quando a arca foi levada pelos filisteus, depois que o sacerdote ele morre, os seus filhos, ali a arca vai embora para a mão dos inimigos. Fica-se um tempo rondando em algumas nações, alguns povos. E aí vem praga, vem morte, depois cai na casa de Abinadab, fica ali muito tempo. E aí quando o rei Davi vai assumir o trono, o governo, ele entende que ele precisava da presença de Deus. Fala comigo assim, diga-se, a arca simboliza a presença manifesta de Deus. Davi, inteligentemente, falou assim, eu quero governar, mas eu quero ter a presença de Deus, porque ela era o símbolo. Davi entendia que muito mais do que, ele já era um homem experimentado em grandes vitórias, mas ele entendia que agora, aquele líder, ele queria a presença. E nós sabemos muito bem que aí ele vai, a primeira tentativa, ele vai buscar na casa de Uzá, na casa de Abinadab, e Uzá vem trazendo também naquela viagem. E nós sabemos que acontece uma tragédia, porque vem num carro de boi, ali Uzá toca na arca, ele morre. A Bíblia fala que ele foi uma morte fulminante, instantânea. O carro de boi não era o lugar que a arca deveria ser transportada. A presença tem que ser transportada não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Mas Uzá também nos ensina, olha bem, por que Uzá foi morto
de forma tão fulminante? Porque Uzá faltou reverência. Alguns historiadores dizem exatamente que ele tratava a arca como uma mobília qualquer. Sabe o que eu aprendo com Uzá? É que nós não podemos acostumar com a presença. Nós não podemos tratar a presença de Deus sem reverência. Parece que com os tempos nós vamos acostumando com as coisas sagradas. Parece que aquilo que era sagrado outrora já não é mais tão sagrado. Aquele respeito pela presença já não é tão validado hoje. Porque parece que ser crente virou uma coisa comum. Parece que está dentro da igreja, nem reverência, às vezes a gente percebe até na nossa postura. Porque a nossa postura fala muito. Eu não chegaria diante de autoridade qualquer e ficava de braço cruzado, olhando para cima, mastigando chiclete. Eu estou falando agora de postura. Nossa postura fala. A nossa expressão corporal fala muito também. Uzá fala de um grupo de pessoas que não valoriza a presença, que não respeita, e que às vezes entra até no piloto automático. Já não, como diz, a arca se tornou algo comum, uma mobília. Mas fala de Obed-edom, segundo personagem, na história desse mesmo contexto aí, Obed-edom. E eu quero ficar com vocês no Obed-edom. Essa mensagem eu já dei muita ênfase a Davi, o quanto ele amava a presença de Deus. Nem se fala. Eu sei que Davi é uma referência top para a gente falar dele, o quanto ele amava a presença de Deus. O quanto ele tinha apreço pela presença, ao ponto que os Salmos revelam exatamente isso aí. Eu sei que nós temos uma outra personagem nesse texto também, nesse contexto, quando Davi, ele chega com a arca lá em Jerusalém, a Bíblia fala de uma mulher por nome Mical, que era a esposa dele. E ali também nós temos uma lição com Mical. Mical fazia parte da maldição dos observadores. Mical só ficou olhando Davi dançando na presença de Deus. E aí Davi dançava, e a mulher Mical da janela olhando e falando assim, que pouca vergonha, o meu rei se tornou comum, dançando, criticando Davi, porque ele estava tão alegre que a celebração de Davi foi espontânea, mas Mical estava criticando. Quantas pessoas hoje dentro da igreja, irmãos, não estão apenas sendo parte desses observadores? Eles não se envolvem com a presença e só sabem criticar quem envolve. Temos que tomar cuidado para não fazermos parte desse grupo. Porque primeiro, irmãos, que nós não temos que criticar ninguém. Porque cada um pode manifestar a sua espiritualidade de uma forma. Deus, ele não tem uma fórmula única para expressar aquilo que doamos a ele. Não tem. Mas eu quero pegar Obed-edom. A Bíblia fala que quando essa arca ela é traga, acontece essa tragédia com Uzá, o rei Davi manda essa arca ir parar em um lugar. Na casa de quem? De Obed-edom. Essa arca vai para a casa de Obed-edom. Ela era símbolo da presença manifesta de Deus. Fala assim, símbolo da presença manifesta de Deus. Essa arca, por onde ela passou na história de alguns dos povos, trouxe morte, trouxe desgraça, trouxe doença. Preste atenção aqui. Pega aqui, você vai entender. Tem o momento de colocar essa arca. Agora o rei Davi pede para deixar na casa de Obed-edom. Quem é que tinha pedido? O rei. Então Obed-edom não tinha muita escolha. Era o rei que estava ordenando. E essa arca vai para lá. A Bíblia fala que ficaram 3 meses. Fala 3 meses. E o que aconteceu na casa de Obed-edom, gente? Olha aí. Olha lá, primeiro versículo aí, vamos lá? Eu quero só ler com vocês porque eu acho interessante ver como esse homem valorizou a presença. Olha lá que coisa interessante. Eu vou caminhar com vocês aqui, ó. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha. Fala assim, tudo. Irmão, esse Obed-edom era um geteu.
Ele não era alguém da linhagem dos hebreus, geteu. A Bíblia fala que tudo na casa daquele homem foi abençoado por causa da presença. Sim, diga comigo assim, por causa da presença. Irmãos, a vida de Obed-edom teve uma virada. Aquele homem, quem sabe, nos seus relatos, que a Bíblia fez questão de usar essa terminologia, tudo quanto ele tinha foi abençoado. Bom, tudo quanto ele tinha foi abençoado. Então eu quero que você analise comigo. Irmão, mas o que me chamou a atenção na vida de Obed-edom, estudando, é que ele agora tem uma surpresa. Davi ficou sabendo que a casa de Obed-edom foi encharcada da bênção de Deus. A presença. Fala comigo assim, quando tem a presença, fala assim, o pacote vem junto. Ou não que seja errado você pedir poder de Deus, mas muito mais do que querer o poder de Deus, vamos buscar a presença. Porque quando nós temos a presença, temos tudo. Porque hoje tem muita gente que quer dons, quer poder, mas não quer a presença. Muitos querem o poder do Espírito Santo, mas não quer a presença do Espírito Santo. Porque presença fala de relacionamento. Irmãos, quando temos a presença, por isso que lá em Atos 1:8 diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós. Fala assim, presença. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Então vamos ver aqui, primeiro que nós aprendemos aí que ele teve uma virada na sua vida por causa da presença. Diga comigo assim, por causa da presença. E aí Davi manda buscar a arca. Só que Obed-edom valoriza tanto a presença, que ele então fala assim, eu não consigo ficar mais longe dessa presença. Sabe o que Obed-edom pede a Davi? Davi, deixa eu ir embora com vocês. E Davi autoriza Obed-edom ir, porque ele disse, eu não consigo viver mais longe dessa presença, porque foi essa presença que mudou a minha vida, minha família, meu casamento, meus filhos. Foi essa presença que fez diferença na minha vida. Não deixa, Davi, eu ficar longe dela. Eu quero que você acompanhe comigo, eu vou disparar rapidamente alguns pensamentos sobre esses textos com vocês. Vamos lá, capítulo 15, vamos lá. O 15, vamos ver aí. Tem um versículo antes aí, o 17 vai... Tá bom, vamos 17 aqui. Designaram, pois, olha bem, vou ler aqui. Designaram, pois, os levitas, a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, e seus irmãos Etan. 1 Crônica 15, 17, vai. 18. Vai. E com eles os seus irmãos da segunda ordem, a Zacarias, Ben, Isael, Samirote, Jeiel, Uni, Eliate, Benaia, Macéia, Matitias, filho de Deus, Miquneias, Obed-edom. Fala assim, Obed-edom. E Jeiel. O que Obed-edom foi ser? Fala assim, porteiro. Irmão, preste bem atenção aqui. Primeira coisa, Obed-edom foi levado para Jerusalém. Primeiro estágio da vida dele. Ele queria ficar perto da arca. Primeiro, porteiro. Vamos ver agora o outro estágio de Obed-edom. Ele saiu de porteiro e foi para onde? Vamos lá, o próximo. 19. E os cantores de Emã, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de metal. Vai. E Zacarias, Azel, tem que parar de ler ali, porque ali não consigo. Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Mazéias e Benaia e Colaúde sobre Elamote. Vai. Diz assim. E Matitias, Eufeu, Miquneias, Obed-edom, e Jeiel e Azazias com harpa sobre Seminite para sobressaírem. Fala comigo assim, diga assim, músico. Ele saiu agora de porteiro e ele passou a ser o quê? Músico. Olha bem, esse porteiro agora já não é mais músico, ele já agora está perto, mais próximo da arca. Ele já era músico. Agora vamos ver o próximo passo dele aí, vamos lá. Próximo aí. 15, 24. Olha lá. Ali fala que o finalzinho aqui, ó, já eram porteiros da arca. Fala assim, guardião da arca. Todos esses nomes aí que eu estou falando, está lá. Obed-edom e Jeias eram porteiros da arca. De músico ele já passou a ser guardião. Agora ele já estava ali guardando a presença. Fala assim, guardando a presença. Vamos ver agora o outro versículo agora, 16. E diz assim, e pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isso para
acordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Vai. Diz assim, olha lá. E era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, depois dele Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benai e Obed-edom. Fala comigo assim, diga assim, ministro. Olha os passos que foi dado. Porteiro, fala assim, porteiro. Depois ele foi músico, depois guardião, e agora está falando que ele era ministro de louvor. Mas não parou aí não. Olha aí para a gente aí, passa o próximo aí, por gentileza. Aqui fala assim, então Davi deixou ali diante da arca da aliança do Senhor Asaf e seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. Vai. E mais a Obed-edom com seus irmãos, 68. Fala comigo assim, ele passou a ser líder de louvor. A este Obed-edom, filho de Edudum e a Oza, deixou por porteiros. Então olha bem, aquele que agora era ministro, agora ele liderava uma equipe de 68. Pastor, parou por aí? Não. Não parou. Vamos lá agora, o outro versículo, por gentileza. 26:4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josadabe, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto. Vai. E todos esses foram dos filhos de Obed-edom, e eles, seus filhos e seus irmãos, homens valentes, fala assim, homens valentes, e de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. Irmãos, esse homem teve uma geração abençoada. Fala comigo assim, diga assim, homens valentes, fala comigo assim, para o ministério. Eu quero que você observe bem, aqui para terminar, essa parte. Olha o que significa o nome dos filhos dele. Nome dele aqui, ó. Simaías significa ouvido por Jeová. Josadabe, Jeová que me deu. Jeoá, Jeová é meu irmão. Natanael, meu amigo é Deus. Amiel, existe recompensa. Issacar, portador do salário. Todos esses filhos aí veio de Obed-edom. E aqui eu gosto disso aqui, porque quando fala aqui, ó, homens valentes e de força para o ministério. Fala comigo assim, a presença faz toda a diferença. E para terminar, olha o que aconteceu com ele. Ele foi também chefe da tesouraria do rei Davi. Olha lá. Todos esses foram dos filhos, o versículo 15. E para Obed-edom do sul, e para os seus filhos a casa de depósito. Fala assim, casa de depósito. Isso não fala de pouca coisa não, porque naquela época eles falam em 3 bilhões de dólares que tinha ali para ele cuidar. Alguns estudiosos dizem 3 bilhões de dólares em ouro, prata, porque Davi estava acumulando. Pastor, por que o senhor fez questão de pegar Obed-edom e dar essa ênfase? Por que o senhor deu essa? Simples. É de mostrar, como eu disse, eu poderia dar a ênfase aqui para o próprio Davi, de mostrar, irmãos, que vale a pena valorizar a presença. Se nós queremos viver, irmãos, e responder a Deus nesse tempo, nós precisamos mais do que nunca ativar essa consagração, essa devoção a Deus, essa paixão pela presença. A pergunta sempre para o Leles é o seguinte: se tivesse um termômetro hoje para nós, se tivesse um termômetro hoje de medir a nossa temperatura espiritual, da nossa paixão, qual que seria, gente, o nível da nossa paixão? Qual que seria? É uma pergunta para mim, para você. Você agora pode fazer essa autoavaliação. Dizer assim, pastor, será que hoje eu estou alinhando a minha vida com a cultura do céu, com a vontade de Deus, ao ponto de valorizar a presença? Ou será que o Senhor está precisando de bater na nossa porta e dizer assim, tem tempo para mim? Eu posso entrar na sua agenda? Como é que está a nossa vida? Se fôssemos hoje
fazer esse análise, friamente. Essa é uma palavra de reflexão para mim e para você. Com qual intensidade de fato nós estamos valorizando a presença de Deus? Com qual intensidade que nós estamos buscando a Deus? Irmãos, Deus espera de nós. Deus aguarda. Não apenas uma obrigação. Não apenas uma obrigação, irmãos. Nós podemos esticar um pouco mais, ir um pouco mais além. E dizer, Senhor, eu quero fazer o que eu vou fazer porque eu te amo. A sua presença me alegra. O que o Senhor fez por mim é tremendo, mas o mais do que apenas receber uma bênção aqui e acolá, é ter a companhia do Senhor Espírito Santo. Irmãos, eu não sei, talvez nessa demanda de vida, nessa concorrência de disputa, onde nós temos aí tanta coisa para nos distrair, temos aí uma concorrência desesperadora, onde se usa muitas vezes as tecnologias para nos distrair, onde pessoas podem nos distrair, onde o mundo material pode nos distrair, porque nós estamos aplicando tanta energia para tanta coisa, mas a gente para e pensa, aonde está a minha comunhão, a minha devoção com Ele? Pergunta para mim e para você. Por isso que eu disse que essa palavra ela pode ter esses personagens todos esses personagens. Mas a pergunta é, qual desses personagens que nós nos identificamos? A pergunta para mim agora, para você, é, quais desses personagens que nós nos parecemos mais? Será que nós entendemos alguma coisa? Será que fazemos parte daquele grupo que saiu do Egito, mas não quis valorizar a presença, não quis desenvolver relacionamento? Será que nós fazemos parte daquele grupo dos Moisés do século 21, que tinha de forma intencional uma agenda de encontro com o Senhor? Irmão, vou dizer para você uma coisa, se nós não mudarmos a nossa agenda, se nós não sairmos firmemente daqui hoje, com mudanças radicais, vai ser apenas mais uma mensagem. A pergunta é, o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu nessa tarde? Seja na palavra do Jota, ou seja nessa palavra simples, mas que ela é desafiadora para mim. Porque o maior desafio do Lelis hoje é manter a paixão dele acesa pelo Rei Jesus, pelo meu Senhor, pelo amado da minha alma. O maior desafio da minha vida, irmãos, não é nada mais, nada menos do que manter, dizer, Senhor, eu não quero perder o meu amor por Ti, Jesus. Eu não vou perder a minha paixão por Tua presença. Será que nós somos parecidos hoje com Maria ou com Marta? Será que nós temos hoje alguma aparência, semelhança com Uzá? Ou com Obed-edom? Ou com Mical? Ou com Davi? Eu não sei. Sei, talvez você diz assim, pastor, hoje, graças a Deus, eu estou bem, estou alinhado, mas uma coisa eu sei, sempre cabe mais na nossa vida. Sempre nós podemos esticar um pouco mais, sempre podemos ir um pouco mais além, porque consagração, irmãos, ela é aquilo que sai da obrigação para uma devoção, para uma dedicação maior. Porque a graça que nós temos recebido não nos isenta do esforço. Ela nos isenta do mérito. Porque se chegamos aonde chegamos, não é mérito nosso, é graça de Deus. Mas a graça dele não nos isenta de esforçar um pouco mais, de dedicar um pouco mais da nossa devoção, nosso relacionamento com Ele. Porque isso Ele espera. Ele espera um pouco mais do Lelis, no sentido de querer Ele, de relacionar com Ele, de desenvolver intimidade com Ele. Ele espera. Parece que aquilo que o Jota falou aqui com tanta
propriedade de tantas coisas que de forma tão acentuada temos gastado tempo? Porque aquilo que gastamos tempo revela aquilo que amamos. Porque a Bíblia fala: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Quer saber o quanto você ama Deus? Para e olha quanto tempo você tem gastado com Ele. Dimensiona o seu amor por Ele, desse nível. Porque quando você aprende que é preciso ter um tempo, é preciso de nós aprendermos a reverenciá-lo, é preciso ter sensibilidade espiritual, que parece que isso está acabando. Parece que a nossa sensibilidade está para tantas coisas, mas menos para o reino. Fique de pé no seu lugar. Talvez o desafio hoje é dizer: Senhor, não precisa bater a porta não, a porta está aberta. Vamos orar. Meu tempo esgotou. Vamos pedir a Deus. Levante as suas mãos. Levante suas mãos para o Rei, para o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Sabemos que o Senhor não nos salvou apenas para experimentarmos o céu, mas nessa terra o Senhor quer relacionar conosco. O Senhor quer que nós o conheçamos. O Senhor quer se revelar a nós, se manifestar a nós nessa terra. Senhor, quanto mais nós expomos a sua presença, mais entendemos o quanto dependente do Senhor somos. Quanto mais nos expomos a Ti, Senhor, mais declaramos o quanto pequenos somos, o quanto grande o Senhor é. Faça a sua oração agora de entrega, de dedicação a Ele. Quem sabe hoje você pode dizer: pastor, quanto eu preciso crescer na minha devoção. Quem sabe hoje você precisa sair daqui hoje definindo alguns comportamentos, algumas agendas, para você crescer nele. Pastor, eu quero voltar a amar o meu Rei apaixonadamente. Eu quero aprender a quietar na presença dele. Nós precisamos dessa constância, de dizer: Senhor, Ele não quer só se revelar aqui, mas Ele quer se revelar no nosso lugar secreto. A nossa vida não é promovida por eventos, mas por relacionamentos contínuos. Não é um evento que vai me alimentar por um mês, é a presença dEle todo dia. Esse evento aqui, ele é muito bom, ele é fascinante, ele é uma atmosfera bacana, mas nosso quarto pode ter uma atmosfera do céu também. Nosso lugar secreto pode ter um lugar também onde o céu desce, onde o céu se abre. Obed-edom sabia: eu não posso, Davi, ficar sem a presença. Eu quero ficar perto da presença, eu quero ficar perto da presença. Ele queria tanto. E que cada etapa que nós possamos entender que nosso crescimento é de glória em glória. Nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito, Senhor. Cada dia o Espírito Santo quer nos fazer mais parecido com Jesus. Cada dia que nós expomos a presença dEle, Ele vai limpando, transformando. Diz a Bíblia que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Vamos cantar adorando a Ele. Não há nada igual, não há nada Declare a Ele. que se compara à esperança viva. Tua presença eu provei e vi que liberta o meu ser.
tua presença, Deus. Levante suas mãos e diga: Santo Espírito Santo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Declare: não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara. Oh, tua presença, Deus, eu provei e vi. Eu provei e vi que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar em ser. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Vem inundar em ser. É o desejo do meu coração. Sermos inundados. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real. Sim, nós queremos. Vamos provar. Oh, vamos provar. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória. Sim, nós vamos provar. Vamos provar o quão real é a tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Nós te agradecemos, Deus. Vem Nós te agradecemos, Senhor. É o desejo. Santo, santo é teu nome, Pai. Nós te desejamos. Fique à vontade entre nós. Glórias a ti, Deus. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Ele é santo. Que a gente possa sair dessa noite com um coração
amando mais a Ele. Que possamos não ser apenas ouvintes, mas praticantes. Para que a gente possa trazer esse céu sobre a terra. Que possamos ser instrumento de Deus para trazer esse céu sobre a terra, amém? Vamos agradecer a Deus por essa conferência, Pai. Obrigado, Deus. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor liberou sobre nós nesse dia. Que possamos, Deus, ser boa terra, que possamos, Deus, gerar frutos. Trazer a realidade do céu sobre a terra, Pai. Sermos instrumentos. Abrirmos nossa vida totalmente para o agir do Senhor, Deus. Possamos sair dessa conferência amando mais a Ti. Amando mais a Tua presença, amando mais a Tua palavra, Pai. Andando em santidade, andando na Tua presença, Pai. Porque é ela que nos sustenta, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor. Obrigado por cada palavra que foi liberada nessa noite, nessa tarde, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Amém.